Então, senhores, boa noite mais uma vez. A gente fizemos as correções dos exercícios ali, né? Fizemos as ponderações necessárias ali através do Zoom. E aí agora a gente vai entrar realmente na parte propriamente dita da aula de hoje, certo? Muito provavelmente aí nas outras disciplinas, principalmente tanto eletrônica e provavelmente também eletricidade básica que você está fazendo com o Gilberto, um deles, ou talvez os dois, já tenham falado a respeito de capacitância. E vocês da vida profissional de vocês também, onde que vocês trabalham, às vezes até alguns já mexem com algum tipo de protótipo, placa impressa, enfim. Mas mesmo que não tenha contato com isso, não tem problema nenhum. Já tenho ouvido falar a respeito de capacitores. Os capacitores são bastante utilizados aí, principalmente na eletrônica. E o princípio de capacitância ele é muito mais abrangente do que somente utilizado em placa de circuito, ok? Vocês vão ver aí, se já não viram, com o professor César, acionamento de motor com um capacitor, né? Um capacitor de partida. É um elemento que ele tem várias funções, né? Como eu botei na descrição lá do AVA, ele fornece um armazenamento de tensão instantânea da fonte para utilizar na partida de um motor, quando a inércia é muito alta, quando o motor está parado, né? Então ele exerce uma energia, precisa de uma energia maior, então para que o motor ele não parta muito devagar, ele utiliza essa energia de sobra para poder partir o motor. O capacitor também ele está ele é utilizado também, né, em filtros para evitar que correntes parasitas atravessem o teu circuito eletrônico, enfim, uma medida de proteção. Também é utilizado em amplificadores. O capacitor também ele é utilizado em circuitos de corrente alternada, por exemplo, para que seja corrigido o fator de potência, ou seja, deixe que a energia ela tenha uma qualidade melhor. Vocês vão ver isso provavelmente comigo. Mas algo que a gente precisa entender é que, apesar da importância deles, da gente entender, conhecer todos os efeitos dele, a análise dele em circuitos de corrente contínua, ela é bastante simples. Ela é bastante resumida, vamos dizer assim, né? O capacitor, na verdade, ele é um componente que está presente em vários circuitos de eletrônica, enfim, e de corrente contínua, inclusive, mas em corrente contínua no regime permanente, que é depois que a corrente ela já está circulando, ele tem um efeito muito simplificado, certo? E é o que a gente vai tentar entender aqui agora. Então, só para vocês entenderem que não tem contato aí, tem vários tipos de capacitores aí no mercado, né? Nós temos esses aqui que são os mais comuns, eletrônicos, que são os eletrolíticos. Nós temos esses aqui que, se eu não me engano, são de poliéster. Nós temos outro de poliéster aqui. Nós temos os SMDs, que são microcapacitores. Esse daqui que é um capacitor de partida, provavelmente de máquina de lavar. Esse aqui é muito, muito conhecido. O pessoal que trabalha na área da mecânica. Esse é outro capacitor de partida. Capacitores de resina. Capacitor cerâmico. Esse aqui de poliestireno, de polipropileno, de tântalo, um outro material aí também que utiliza. Que na verdade são materiais que não são condutores, que fazem esse processo de armazenar tensão, essa propriedade de armazenar tensão. O Gilberto provavelmente vai estar trabalhando com vocês isso mais a fundo, né? Até tem aquele projeto que vocês têm lá no laboratório, foi feito com a primeira fase do curso de eletrotécnica, quando a terceira fase de hoje estava na primeira fase, foi feita a bobina de Tesla e foi utilizado um banco de capacitores para armazenar energia que gera aquele arco voltaico, né? Que arrepia o cabelo, enfim. Então são esses tipos de capacitores, e esses caras aqui, principalmente os eletrolíticos, né, que são usados bastante na eletrônica, eles têm um efeito, eles têm uma propriedade dentro do circuito elétrico. Mas quando a gente fala de corrente contínua, eles têm
como eu já disse, uma análise bem simplificada. A gente representa esses caras no circuito através de um elemento assim. A gente representa ele no circuito nesse diagrama aqui, né? Vou botar ele aqui, fica mais calçado. E às vezes ele é apresentado dessa forma aqui também. São duas barras, um espaço vazio no meio, né? E aí dá uma continuidade no circuito. Lembrando que ele não é, ele pode ser facilmente confundido com fonte de tensão, tá? Mas eu vou colocar uma fonte de tensão aqui para vocês verem a diferença. Ó. Aqui, isso aqui é uma fonte de tensão. Então eu tenho uma barra grossa, certo? Menor e uma barra fina maior, simbolizando positivo e negativo de uma bateria. O capacitor, ele geralmente tem as duas barras iguais. Ele é para ter as barras iguais exatamente para diferenciar da fonte de tensão. Então o capacitor eu vou representar no circuito dessa forma aqui. Sempre que eu tiver um capacitor, ele vai ser dessa forma aqui. Duas barrinhas separadas por duas linhas que dão continuidade ao circuito. Esse aqui eu vou evitar utilizar para não confundir vocês. Ok? Mas eu vou utilizar o duas barras, que é o mais comum. Esse daqui com curvinha geralmente é utilizado no sistema britânico. Então, tudo que vier, por exemplo, nos padrões britânicos, né, ele vai vir com essa curvinha. E aquilo que vem em padrões americanos, normalmente chineses também utilizam o padrão britânico, o SI, mas o que vem em padrão americano vem com duas barras. Ok? Vamos ver então como é que ele se comporta no circuito. Na verdade é muito simples, vocês vão até rir de mim, né? Por que o professor fez uma aula desse tipo? Por que ele vai botar um capacitor se não serve para analisar o circuito? Na verdade ele serve para muita coisa. Mas em corrente contínua, quando vocês analisarem circuitos, é importante saber como analisar quando tem um capacitor no meio do circuito. Certo? Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma fonte de tensão. E eu tenho, por exemplo, um resistor. Aqui. E aqui é um capacitor. Vamos ligar os dois aqui. A setinha está indicando o sentido de corrente. E aí eu liguei esse circuito aqui. Meu circuito começa a funcionar. Ok? O que acontece quando esse circuito ele é ligado? Tá? Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui. Ok? O que acontece quando esse circuito é ligado? Quando eu bato a chave, por exemplo, quando eu aciono a fonte de tensão, a corrente ela tende a subir, ok? Então eu tenho uma corrente querendo atravessar esse resistor, então ela vai passar pelo capacitor. Mas o capacitor em corrente contínua, ele tem o mesmo efeito que um circuito aberto. Ou seja, é a mesma coisa que eu utilizar esse circuito aqui, ó. Eu vou fazer uma cópia desse circuito. Eu vou colocar aqui. É a mesma coisa que eu não tivesse o capacitor. Ou seja, eu apenas vou ter uma tensão aqui. Quando eu tenho capacitores em corrente contínua, a corrente contínua ela não consegue vencer o capacitor. A única corrente que consegue vencer o capacitor é a corrente alternada. O capacitor ele apenas funciona como acumulador de tensão no momento inicial do circuito. O que é o momento inicial do circuito, professor? O momento que eu bato a chave, a energia ela começa a ser transmitida. Naquele momento ali o capacitor faz a função dele. Quando a gente admite o regime permanente, quando a bateria está ligada há mais tempo, a gente diz que o capacitor está em regime permanente. E aí ele funciona exatamente como um circuito aberto. Como é que vocês vão fazer a análise de circuito nesse caso? Sempre que tiver um capacitor, certo? Vocês vão considerar como um circuito aberto. O segundo exemplo, né?
Vamos tirar isso aqui daqui. E vamos colocar um resistor em paralelo aqui, por exemplo. Certo? Vamos colocar aqui um resistor em paralelo. Com esse resistor aqui. Deixa eu tirar essa setinha porque não faz sentido. Ó, agora eu tenho um resistor em paralelo com o capacitor. Beleza? Como eu acabei de dizer, sempre que houver um capacitor, considera ele um circuito aberto. Ou seja, em corrente contínua. Um circuito aberto. Eu tenho o capacitor aqui, nesse lado. A partir do momento que eu liguei a chave, ele cumpriu a função dele e armazenou a tensão que eu precisava, ele abre o circuito, assim como qualquer outra chave. Significa que é a mesma coisa que ele não existisse aqui. E esses dois pontos passam a não ter nada. Logo, eu não tenho mais um circuito paralelo, eu tenho um circuito em série com o circuito, ok? Isso faz com que o meu circuito ele se assemelhe a qualquer um outro que vocês já tenham resolvido. E a partir daqui, resolve-se normalmente como vocês já conhecem. Vamos ver outro caso aqui então para vocês verem. Um exemplo, senhores. Este circuito aqui, né? Eu tenho dois capacitores em série, na verdade, desculpa, um capacitor em série com o primeiro resistor e um capacitor com, entre outros, dois resistores em paralelo. O que acontece? Se eu perguntar para vocês qual é a potência desse circuito aqui, o que acontece? Acontece que depois que eu bater a chave, que essa extensão ela começar a produzir energia, o capacitor vai exercer a função dele de armazenar, liberar energia para onde ele tem que armazenar, mas no regime permanente, que é o que a gente está estudando em corrente contínua, ele vira um circuito aberto. Significa que aqui, certo? E aqui, a corrente elétrica ela não passa a conduzir. Logo, eu não tenho corrente elétrica nenhuma, porque eu não forneço corrente para cá e não forneço corrente para cá. Então, acontece que esse circuito aqui, ele acaba que trazendo uma tensão nula também. Se caso eu não tivesse, por exemplo, esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui, por exemplo aqui, se eu não tivesse aquele capacitor, o que aconteceria? Aqui ele estaria com o circuito aberto e no caso, tudo isso daqui que está além do capacitor não recebe corrente. Exatamente igual a chave. Ela abre o circuito, fica um circuito aberto. E então a corrente ela só começa a passar então nessa malha aqui, ok? Basicamente, circuitos com capacitores se analisa dessa forma. Beleza?